a nossa noite. O detalhe, né, importante aí que vocês têm que ver, a semana que vem será toda a apresentação de TCC, então não teremos aula, né, então dia 8 não haverá aula, porque vocês têm que fazer, vocês estão todos convidados aí para assistir, né, a apresentação dos demais. Aí vocês têm que ver lá com a coordenação o link, né, o link para vocês poderem acompanhar. Dia 15 de novembro, feriado, não temos aula, né? Então, seguindo o calendário aí, semana que vem TCC, dia 15 não tem aula. Aí dia 22 sim, dia 22 vai ser aquele trabalho valendo 30% da nota, né? Aquele trabalhinho lá né, que vocês fazem, enfim, eu passo a questão. O texto de apoio já está lá online, tá? Então, quem quiser ir se antecipando, fazendo a leitura. Então, dia 22 esse trabalho daquele mesmo formato, aquele mesmo esquema que a gente sempre fez. E aí, dia 29 é a nossa última aula, né? Então, nossa última aula, o último dia do mês aí que nós temos aula, porque na semana seguinte, né, ou até na própria semana do dia 29, acho que dia 1 ou 2 já começam as provas, né? Então, na prática, nós temos aula hoje, aí dia 22 é o trabalho e dia 29, né? Então, a gente vai ter conteúdo hoje e dia 29 aí para a gente encerrar esse semestre, tá? Então, nós vamos correr, de alguma maneira, tá apertado, mas a gente vai conseguir aí vencer todo o conteúdo. Hoje a gente vai falar, e hoje a gente acaba encerrando o CTN, né? Então, a gente vai ver a parte final lá do CTN e, né, no dia 29 a gente vai falar de processo, né, processo administrativo e lei de execução fiscal, tá? Então, isso tudo vai ser lá no dia 29, porque no dia 22 é o trabalho de vocês, tá? Então, vamos dar sequência. Quem olhar no material de estudo de hoje, vocês vão ver que tem 2 arquivos. Então, hoje a gente vai fazer uma aula aí com 2 materiais de estudo para conseguir vencer o conteúdo, né? A gente tem bastante coisa aí de conteúdo com todos esses feriados e agora o TCC, né? A gente acabou tendo que dar uma apressada aí, então hoje a gente vai ver 2 conteúdos. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e aí a gente vai falando, né, como sempre. De um modo geral, a gente está chegando aí no final do CTN, inclusive hoje a gente encerra o CTN. E o que tem na parte final do CTN? Tirando essa parte aqui, que fala da exclusão do crédito tributário, nós temos toda a parte da administração tributária, né? Fiscalização, dívida ativa, cobrança, certidão negativa, né? Então, toda a parte aí relacionada e voltada para a administração tributária, e a gente vai dar uma pincelada um pouco mais rápido, né, do que de costume, porque são situações aí muito mais relacionadas ao fisco, né? Mas é importante a gente saber, então a gente vai falar. Mas antes de chegar lá, vamos falar da exclusão do crédito tributário, né? A exclusão do crédito tributário vai trazer aí 2 situações. E por que exclusão do crédito tributário? Elas têm, né, a mesma consequência prática da extinção do crédito tributário, né? Então, veja, nós vimos lá no 156 as hipóteses de extinção do crédito tributário, entre elas o pagamento, entre elas prescrição e decadência, que foi a aula da semana passada, e foi segregado, né, foi colocado aí em separado a questão da exclusão do crédito tributário, né? Então, a exclusão do crédito tributário tem a consequência prática de eliminar o tributo, mas ele recebe esse rótulo de exclusão, né? Acaba sendo aí um rótulo de exclusão, porque ele parte de uma prerrogativa do próprio fisco, né, do próprio ente federativo, em criar um mecanismo, né, criar uma legislação que vai excluir aquele crédito tributário da sua perspectiva de cobrança, vamos dizer assim, né? Então, é uma prerrogativa do fisco em excluir do seu portfólio aqueles contribuintes, né? Enquanto que a extinção acaba sendo mais uma opção do contribuinte, né, em promover aí o adimplemento do crédito tributário.
Mas, enfim, na prática, ambos vão eliminar o tributo, ambos vão aí, vai encerrar a relação jurídica tributária. O detalhe, né, é que esse nome exclusão, tecnicamente falando, não é a mesma coisa que extinção. Então, muitas provas, né, e concursos, inclusive a OAB, costumam, né, usar, né, a ideia da exclusão misturando com extinção, né? Então, eles vão pôr lá a isenção tributária é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Né? Enfim, não é. Por que que não é? Porque é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Né? Então, muda só o nome e, né, é um prato cheio aí para essas provas misturarem. Enfim, aí nós temos duas situações, né, que cabem à exclusão: a isenção e a anistia. Né? Então, veja, isenção é a situação em que o ente federativo, né, por algum motivo que ele entende conveniente, geração de emprego, ele acha por uma questão de manutenção do emprego, por uma questão de, muitas vezes, ambiental, uma catástrofe, algo assim, ele resolve criar um programa de incentivo, né, um programa de incentivo para atrair indústrias, por exemplo. Então, ele vai falar que a indústria que gerar lá 50 empregos no espaço de um ano vai ter isenção do IPTU. Então, o que que é isso? É uma lei que vai informar que uma determinada categoria, para um determinado tributo ou para um determinado período, não vai haver o recolhimento do tributo. Né? Não precisa, essa pessoa vai ser excluída da cobrança aí do fisco. Então, vejam, o primeiro e o principal ponto é que isenção não é imunidade. Vocês já viram no semestre passado, professor Lísias, que imunidade é aquilo que está previsto na Constituição. Né? Então, a Constituição diz que não pode cobrar imposto de igreja e templo de qualquer culto. Ok, isso não é isenção, isso é uma imunidade. Isenção é quando o ente federativo, aquele que detém a competência tributária, ao elaborar a sua lei, diz que não vai cobrar determinado imposto de. Aí ele pode eleger algum critério. Pode ser por um período, pode ser um contribuinte específico, pode ser para um objeto específico, né? Então, vamos pegar um exemplo que pode acontecer: o Estado do Paraná querendo incentivar aí, o uso de energia alternativa, né? Energia não derivada do petróleo, ele pode colocar que quem tiver o carro convertido a gás não paga IPVA. Né? Então, veja, é uma isenção, é um incentivo fiscal para todo mundo ir lá e converter o veículo a gás. Né? Então, nós temos aí a isenção, né? É uma causa de exclusão do crédito tributário, e essa isenção, ela pode ser sempre é decorrente de lei, a gente está falando de tributo, sempre é decorrente de lei, mas ela pode, né, ela pode ser em caráter geral ou ela pode ser em caráter específico, né? Então, a isenção ela pode ser concedida para todo um segmento, todo um período, ou para todo mundo, né? Ou somente aqueles que forem aderir a um determinado programa, né? Por exemplo, esse de geração de emprego, eu quero me valer dessa isenção do IPTU, né, o ISS. Só que você tem que cumprir requisitos, você tem que ir lá, tem que gerar emprego, tem que investir tantos milhares de reais e tudo mais. Então, vejam, a lei vale para todos, mas a concessão da isenção, ela pode ter aí um programa, né, pode ter condições. Então, quando tem essas condições, você pode ou não aderir, né? Então, acaba sendo aí uma opção. Já quando é em caráter geral, essa isenção ela vale para todo mundo. Né? E aí entra aquele grande ponto, né? Isenção, por ser um benefício fiscal, a hora que ela é revogada, ela não precisa esperar 90 dias nem o exercício do ano seguinte. Né? Simplesmente o prefeito, né, o município, ele vai lá, revoga a lei que dava isenção, amanhã já tem que voltar a pagar o tributo. Né? Então, isenção não tem anterioridade aí. Bom, essa isenção,
né, é sempre decorrente de lei, princípio da legalidade, óbvio, né, a gente está falando de tributo, prefeito e secretário não é dono do tributo, ele é da coletividade. Enfim, a isenção ela tem uma interpretação restrita, expressa lá no artigo 111, né, interpreta-se literalmente a legislação que vem a outorgar isenção, tá? Então a gente tem aí sempre interpretado literalmente, ou seja, né, vamos pegar lá uma lei que diz que é isento, né, de imposto qualquer entidade, entidade que invista tantos R$ 1.000 no município. Essa isenção, por especificar a palavra imposto, você não pode querer estender, né, aquela isenção também à taxa por uma questão de isonomia, por uma questão de igualdade. Não, não vai colar porque interpreta-se literalmente, né? A isenção ela é interpretada literalmente. E aí a revogação, aquilo que eu falei, né? Vejam, a revogação ela tem o problema quando a concessão da isenção está dentro de um programa condicionado, né? Então, aquele exemplo que eu dei, olha, você consegue a isenção se você investir tantos milhares de reais aí no município. Ok, você vai lá e investe milhares de reais no município, e aí vem uma lei e revoga aquela isenção. E aí, né? E aí, todo aquele esforço que você fez. Então, quando existe essa isenção onerosa, né, que você tem que cumprir a sua quota parte, ela cria o direito, né, ela gera um direito subjetivo aí, mesmo sendo revogada, a parte pode exigir. Então, esse tipo de isenção condicionada, ela sempre é necessário aí que se estipule um prazo, né, tem que estipular um prazo para que, uma vez realizado o investimento, a geração de emprego e tudo mais, ela vai valer até aquele prazo e não até a vigência da lei, né? Se a lei for revogada, a isenção continua. Então, nós temos a isenção aí, um instrumento bastante conhecido, bastante difundido aí como forma de incentivo, né? Incentivo fiscal hoje no Brasil, isenção é a ferramenta talvez mais comum que nós temos, né? Então, além da isenção, como hipótese de exclusão do crédito tributário, nós temos a anistia, né? A anistia é o quê? A anistia é o perdão da infração tributária, né? Dos juros e multa, resumindo. Nós temos lá no artigo 156 do CTN a hipótese da remissão. Remissão é o perdão do tributo. Então, o tributo já foi constituído, já foi lançado, já foi cobrado, você não pagou. Uma lei pode vir e perdoar o tributo, né? Então, aí estamos numa hipótese de remissão. Agora, uma lei ela pode vir e apenas conceder aí uma não cobrança da parte de infrações, né? Então, os juros e multa. Quando é um benefício fiscal que só vai tirar, né, vai retirar aí juros e multa, a gente está falando de uma anistia, né? Então, essa anistia que pode ser, né, concedida mais ou menos tal como a isenção. Então, ela pode ser em caráter geral, ou ela pode ser aí específica para determinada situação, né? Então, nós temos a isenção, né? Ela é direcionada à infração tributária, né? Então, sempre esse cuidado. Se uma lei vir e perdoar o tributo em si, é remissão, perdão. Se uma lei vir e perdoar juros e multa, é uma anistia, né? Então, tecnicamente, ela acaba sendo aí diferente, né? Tem nome específico para cada uma delas. Bom, essas são as hipóteses de exclusão, né? Exclusão do crédito tributário. Avançando no CTN, a gente vai para um outro tópico chamado garantias do crédito tributário. O que é garantias do crédito tributário? Vejam, o tributo dentro do CTN e na prática também, ele tem uma importância muito grande, né? Ele tem uma importância muito grande porque é em razão do tributo que o Estado presta seu auxílio, né, seu serviço, enfim. O dinheiro do Estado vem dos impostos, né? Então, ele tem uma importância coletiva muito grande.
E em razão dessa importância coletiva, se colocou o tributo como algo preferencial em vários cenários aí do direito, né? Então, um exemplo que a gente já vai ver é a falência, né? A falência, o tributo vem logo depois aí do trabalhista, né? Aí vem os bancos, aí já vem o tributo. Depois que vem os fornecedores, ou seja, o tributo ele sempre tem um pé preferencial nessas discussões do direito, porque, né, teoricamente, o tributo ele tem uma importância muito grande aí para sustentar o Estado, né? Então, é mais ou menos isso, né, as garantias e os privilégios que a gente vai ver aqui na sequência do crédito tributário, né? Então, tudo isso decorre de um princípio do direito administrativo, supremacia do interesse público sobre o privado, né? Então, nós temos aí que o poder público ele deve ser imperativo, ele deve ser e ter preferência sobre o privado, porque o que vale é o coletivo, né? O Estado ele deve, né, deteriorar uma situação privada quando for necessário para o bem coletivo, né? Então é próprio do Estado fazer isso, né? Não é o contrário. O Estado nós já há muitos séculos, né, a gente não vive naquela ideia de que o Estado não pode mexer em absolutamente nada da esfera privada, né? Pelo contrário, o Estado deve, né, intervir. E aí nós temos algumas disposições, né? Então, essa primeira aqui do 184 vem falar aqui sobre a penhora, né? Vejam só, artigo 184, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade de bens, rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio e tudo mais. Então, veja, ou seja, todo o patrimônio do devedor vai ser penhorado, vai ser bloqueado, vai ser colocado para saldar esse tributo. Mas vejam que aqui a gente tem que começar a ver o direito de uma maneira sistêmica e não isolada, né? Se a gente olhar isso aqui de maneira isolada, vai falar assim, ó, totalidade do bem, independente da origem ou da natureza. Não é bem assim, né? A gente sabe e a gente já estudou, vocês já estudaram em algum momento aí do direito, que nem todos os bens são passíveis de saldar dívidas, né? Inclusive as de natureza tributária. Então, vejam, a questão da penhora, nós temos o bem de família, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais para baixo, o bem de família, não. Nós temos aquela ideia do bem de família, né? Aquele único imóvel em que a pessoa constitui residência, ela é impenhorável, né? Então, aquilo aproveita-se também no direito tributário, e, além disso, também se aproveita no direito tributário aquela relação de bens impenhoráveis do CPC, né? Então, o CPC, ele tem aplicação subsidiária aí ao Código Tributário Nacional, e nesse aspecto, apesar do Código Tributário Nacional ser lei específica, prevalece aqui o CPC, né? Então, aquele rol de itens impenhoráveis do CPC vai ser aplicável aí em âmbito tributário, né? Então, essa regra do 184 aqui, ela não tem mais aplicabilidade em razão das normas supervenientes que vieram, entre elas o atual CPC, artigo 833. E aí vem todo aquele rol lá do CPC que fala o que é impenhorável. São, né, impenhoráveis os bens inalienáveis, os declarados, né? Então, os móveis pertencentes a utilidades domésticas, né? Os vestuários, itens de uso pessoal, né? A remuneração, né? E aqui não importa a natureza, veja que a gente tem várias formas de remuneração. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios necessários à profissão da pessoa, seguro de vida, materiais necessários para obras em andamento, pequena propriedade rural, recursos públicos recebidos por instituições privadas, quantias em poupança de até 40 salários mínimos, recursos públicos de fundo partidário, crédito oriundo aí de alienação de unidades imobiliárias de incorporação. Então, vejam, esse rol do artigo 833, ele se aplica ao direito tributário.
O que existe, né, é uma adequação desse rol para a pessoa jurídica. Mas isso não é próprio do direito tributário, isso é próprio do direito como um todo. Então, quando a gente transforma esse rol de impenhorabilidade para uma pessoa jurídica, a gente sempre tem que ver com cuidado, né? Então, a hora que a gente pega aqui os livros, as máquinas, ferramentas, utensílios necessários ao exercício da profissão do executado, né? Então, veja, você leva isso para uma empresa, é um maquinário da linha de produção, né? Ah, mas a empresa ela tem uma frota de carros que faz a divulgação. É importante para a empresa, não se discute isso, mas ela não é essencial para a produção, né, ou para o objetivo social primário daquela empresa. Então, os veículos, mesmo que seja uma frota de divulgação, vai ser penhorado. Ah, mas é uma transportadora, né? E aí, é uma transportadora, vai poder penhorar veículos? De um modo geral, se for um único veículo, né, vou imaginar que é uma transportadora de um único caminhão, não vai poder. Agora, se tiver uma frota, vai poder também, né? Então, vejam que todo esse rol do 833 aqui, do CPC, ele vai ser adaptado para a pessoa jurídica, conforme a situação, né? Então, conforme a situação aí, consegue se aplicar, mas com um ajuste, né? Um ajuste. Mas isso não é próprio do direito tributário. O direito tributário se aproveita desse mesmo conceito aí de impenhorabilidade. Então assim, o tributo tem preferência, ele é importante, mas ele não tem a força de afastar todo esse rol aqui do CPC. Além dele ter essa garantia de ser privilegiado, vamos dizer assim, o crédito tributário, ele também traz aí uma preferência na falência, no procedimento de falência, né? Então, vejam, o que diz o CTN? O crédito tributário prefere a qualquer outro, né, ressalvado, né, crédito decorrentes da legislação do trabalho ou acidente de trabalho. Então, vejam, pelo CTN, o crédito tributário ele estaria aí na primeira, né, na primeira, logo depois do trabalhista, ele estaria atrás. O que foi e o que aconteceu é que lá na Lei de Falências, Lei 11.101, o artigo 83, acabou colocando o crédito tributário em terceiro lugar. Né? Os bancos, né, dentro do seu lobby e sua influência, conseguiram pular na frente do crédito tributário. Né? Então, nós temos o trabalhista, até 150 salários mínimos, isso é o rol da falência, né? Artigo 83 lá da Lei de Falência. Depois, os créditos com garantia real, que via de regra é quando o banco, né, ele vai lá e pede uma garantia, então entra o crédito do banco, depois vem o tributário, né? Então vejam que o tributo ele não prefere a qualquer outro, salvo o trabalhista, né? Vejam que, de novo, o CTN ele foi mitigado aqui. E aí existe um outro ponto interessante do direito tributário. Quando é falência, o direito tributário entra, o crédito tributário entra no rol da falência. Mas naquele procedimento anterior à falência, que é a recuperação judicial não se aplica a créditos de natureza tributária, né? Então, vejam só, empresa que pede recuperação judicial, o tributário não entra, né? Não entra no plano, não entra na recuperação, não entra em lugar, né? Toda a parte tributária fica fora da recuperação judicial. Só que aí tem um grande problema, né? Um grande problema, porque, vejam, o que é uma recuperação judicial? É você declarar publicamente que você não tem dinheiro, você precisa de ajuda, precisa renegociar a dívida, porque você quer preservar a unidade produtiva, ou seja, preservação da empresa. É o grande fundamento da recuperação judicial. Só que aí você tem, de um lado, todo um procedimento voltado a preservar a empresa, e de outro lado você tem a execução fiscal lá minando, né, o patrimônio daquela empresa que está tentando sobreviver.
Então, vejam, há uma incompatibilidade entre essas duas situações, né? Então, vejam que a execução fiscal, o tributo, muito embora esteja excluído, né, da recuperação judicial, a cobrança, né, a realização de atos expropriatórios, isso é entendimento jurisprudencial, ela é suspensa na execução fiscal em razão da recuperação, né? Então, vejam, é aquela coisa. Pela execução fiscal, o processo de execução fiscal não vai travar em razão da recuperação. Então, a execução fiscal vai lá, vai penhorar o imóvel, e qual seria o passo seguinte depois da penhora? Levar para leilão. Esse ato de leilão não vai acontecer enquanto está na recuperação judicial, né? Então, não serão realizados os atos expropriatórios, né? Ali a execução fiscal vai suspender até que se encerre aí a recuperação judicial, né? Então, a recuperação judicial é excluída da questão tributária, mas na prática ela influencia sim e auxilia a empresa a ter uma sobrevida aí dentro dessa situação, né? Tanto que, reconhecendo essas hipóteses, a Receita Federal ela coloca que empresas em recuperação judicial elas têm a possibilidade de buscar aquela famosa transação tributária, né? A lei trouxe lá e ela criou lá um mecanismo específico para empresas em recuperação, né? Então, assim, olha, já que você está ruim das pernas, né? A gente sabe que não vai conseguir receber nada de você, então vamos tentar fazer um acordo aqui, né? Então, foi criado isso daí. Então, vejam que existe no CTN, o crédito tributário prefere a qualquer outro, não prefere, né? Inclusive, tem toda essa questão da lei de falências que se aplica, né, se sobrepõe aí à questão do direito tributário, né? Então, nós temos aqui toda a relação do artigo 83, né? Quem quiser ler com calma é a lei de falências. Imagino que vocês já devem ter visto isso daí. Bom, nós vimos lá as garantias, nós vimos ali as preferências, e existe um outro dispositivo, um outro tópico do CTN, que vem falar aí dos privilégios do crédito tributário, né? Então, tem garantias, tem as preferências, e aí temos os privilégios. O que é privilégios? Privilégios são algumas situações que o processo ou o procedimento ele só vai ser finalizado ou concluído se forem recolhidos os tributos, né? E aí, uma vez recolhidos os tributos, você vai ter a certidão negativa. Ou, né, se você não tem como pagar todos os tributos, você pelo menos vai ter que parcelar, vai ter que entrar uma das hipóteses de suspensão para conseguir a certidão negativa. E aonde que o CTN exige, né, essas situações aí de prova de quitação do tributo para o procedimento encerrar? Nós temos 3 previsões no próprio CTN aqui, né? Então, vejam, extinção das obrigações do falido, né? Então, para que o falido, né, não fique lá impedido de constituir novo negócio, nova empresa e tudo mais, ele tem que provar a quitação aí dos tributos, né? Então, é uma previsão aí do CTN, artigo 191. Outra hipótese que sempre vai exigir o pagamento do tributo antes de encerrar e expedir o formal aí de partilha, enfim, é na partilha ou adjudicação de bens, né? Então, inventário ou divórcio, quando a cota não é dividida igual, né, vai incidir o tributo, né? Então, pode ser, geralmente é o ITCMD. Então, o que acontece? No inventário, se você não pagar o ITCMD, você não vai conseguir o formal de partilha, você não vai conseguir transferir os bens em definitivo, né? Então, isso, né, essa exigência de primeiro pagar o tributo para depois fazer a transferência definitiva, é um dos motivos aí que alguns inventários durem décadas, né? Durem décadas, porque aí às vezes a família não tem mais dinheiro, o patrimônio não é alienável, e aí fica parado, né? Fica simplesmente travado lá, esperando alguém, algum dia, pagar o ITCMD daquilo. Mas sem pagar ITCMD, o juiz não vai expedir, né? Isso aí é norma, de novo, aqui do artigo 192 do CTN.
E a outra situação, que é repetida na Lei 8666, né, Lei de Licitações, é que qualquer procedimento com o poder público, seja licitação ou seja já contrato formalizado, ele só vai poder ter seguimento se o proponente aí, né, o contratante, ele apresente prova, né, de quitação ou pelo menos prova, né, que é a certidão positiva com efeitos de negativo. Então, sem essa prova de regularidade tributária, ele não vai sequer poder participar da licitação, ele já vai ser eliminado naquela primeira fase, que é a fase de habilitação, né? Então ele já não passa por ali, nem vão ver a proposta dele, porque ele já foi eliminado na habilitação. E caso ele já tenha sido contratado, já esteja prestando serviço para o poder público, o poder público não vai poder pagar para ele, né? Simplesmente o poder público vai falar assim, olha, requisito do CTN, lá na 8666 traz isso de novo, sem você regularizar teu tributo, a gente não vai poder te pagar. Isso gera um problema, né? Vamos imaginar que uma empresa de jardinagem aí faz a jardinagem do município inteiro, já prestou o serviço. Aí na hora de receber, o município fala assim, olha, você não tem certidão negativa, não posso te pagar. E aí, né? O município vai... e todo aquele serviço que você já fez vai ficar por isso mesmo, né? Como é que isso se resolve? Então, tem jurisprudência já falando, olha, esse tipo de situação causa um enriquecimento sem causa do Estado, né? O Estado recebeu o serviço que foi contratado. Então, existe a possibilidade de você entrar com a ação para receber esse dinheiro mesmo sem certidão negativa, mas administrativamente, no fluxo normal lá do Estado, eles não vão pagar, né? Eles não vão pagar, eles vão reter, porque é um requisito legal, né? O administrador público, se tem um requisito objetivo legal, ele não pode simplesmente relevar, fazer de conta que aquilo não precisa, não, ele deve seguir aquele roteiro, e aí ele simplesmente não vai pagar, né? Então, privilégio do crédito tributário. Outra hipótese aqui, outra forma, né, de colocar o tributo com um certo prestígio dentro das relações do dia a dia aí, principalmente da empresa, né? Hoje em dia a gente vê que o tributo ele tem uma importância muito maior aí no direito empresarial, né? Pessoa física fica um pouco reduzido, mas vale para pessoa física também. Bom, com isso daqui, a gente termina essa parte aqui da aula. Deixa eu encerrar aqui a apresentação desse slide. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Está tudo certo. Então, vamos para o próximo, né? Não é só isso. Hoje tem os dois materiais aqui. São materiais mais rápidos, né? Mais diretos, mas não deixa de ser bastante conteúdo aí. Até em algumas hipóteses eu acabo dando uma aula inteira só um desses slides e depois o outro, mas dada aí a redução de aulas, né, que todo mundo, principalmente quem dá aula na segunda e na terça, né, semanas e semanas aí com feriado e tudo mais, que semana acadêmica e aí semana que vem TCCs, né, então fica aí essa necessidade. Falando em TCC, né, eu vou estar presente só na sexta-feira, né, eu oriento só o Emerson, mas então fica boa sorte aí para todo mundo, né, a recomendação é todo mundo assistindo a apresentação dos outros, até para vocês poderem aí ver como que acontece a dinâmica, né, mas assim, de um modo geral, né, vocês vão ter aí 10 minutos no máximo para apresentar. Não percam tempo falando de todo o histórico, vão direto ao ponto, né? Como vocês têm só 10 minutos, o trabalho de vocês, numa média, devem ter todos aí próximos de 50 páginas, então vão direto ao ponto, né? Então eu sei que tem trabalho que conta história, que conta princípio, que conta isso, conta aquilo, não. Vai direto ao ponto, porque em 10 minutos enfim, né, é pouco tempo para você apresentar 50. Então, Carlos, geralmente é 10,
extensivo até 15, tá? Eu não confirmei com o professor Rafael para ver, mas geralmente não é 20, não, é mais curto, tá? Então, assim, se preparem. De um modo geral, o pessoal não tem feito PowerPoint, tá? Mas quem quiser fazer, pode fazer, só que como a apresentação é online, é um PowerPoint só um roteirinho, se for fazer, né? Não precisam preparar aí grandes coisas. Ah, professor, mas eu me embanando tudo. Olha, ninguém é obrigado a decorar tudo 100%. Vocês podem ter um material de apoio, podem dar uma lida. Podem falar assim, por exemplo, tem uma citação que no meu trabalho é essencial. Não, você pede licença, eu vou ler aqui a citação do autor tal, que eu entendo, e ler, né? Não existe vergonha alguma ler, né? O que não dá para fazer é os 10 minutos ficar lendo ali, né? Baixar a cabeça e começar a ler. E também não dá, porque vocês fizeram um trabalho durante um ano, praticamente, então vocês têm o dever de conhecer aquele trabalho, né? Tem o dever de conhecer aquele trabalho. Então, fiquem, né, tentem ser bem objetivos aí, diretos no ponto central do trabalho de vocês. E aí, como é que funciona, né? A banca sempre tem 3 professores, o orientador e mais 2. O orientador, ele conduz a banca e raramente ele faz perguntas, ele vai muito mais conduzir. E uma vez que a pessoa apresenta, o orientador vai passar, né? Vai passar a palavra para um dos professores, que vai fazer um panorama geral aí do trabalho. Geralmente se avalia a parte formal, a formatação, a BNT, se tem erro, e depois a parte de conteúdo. E aí o professor é livre para poder fazer perguntas. Então, vejam, enquanto o professor estiver falando, vocês ficam quietos, né? Ficam ali só anotando e tudo mais. Aí, quando o professor termina de falar, ele devolve a palavra para o orientador permite que você responda, tá? Então, não é uma banca, não é um bate-papo, não é? Existe todo um formalismo ali, tá? Então, o professor, ele vai falar tudo o que ele quiser, né? Ele vai ter ali um tempo, claro que sempre, eu não sei se chega a 10 minutos, né, o espaço de cada professor. Então, ele vai fazer a consideração dele e vai fazer as perguntas. Aí ele devolve a palavra, quando ele devolver a palavra, vocês vão ter a oportunidade de falar, né? Então, não é aquela coisa o cara tá falando assim, eu achei que o trabalho poderia ter colocado jurisprudência, não é aquela, professor, mas professor, tem lá, se você olhar na página 50, não é assim, você fica quieto, na hora de você falar, você responde, né? Então é assim, fala um professor, você responde, fala outro professor, você responde, né? E aí, os professores saem da sala, conversam entre si, e aí você recebe, né, a indicação se você foi aprovado ou não, né? Essa é, essa é a regra geral. Não de regra, né, nos últimos semestres aí o aluno não fica sabendo a nota, tá? Então você só sabe se foi aprovado ou não ali na hora. A nota, ela vai ser uma média dos três avaliadores, né? O orientador dá uma nota, e os outros 2 dão uma nota, soma e divide por 3 é a média, e aí o professor Rafael lança lá no sistema de vocês, tá? Então, é assim, formal, né? Claro que com o ambiente virtual dá uma, né, dá uma tranquilizada um pouco maior, vocês vão estar em casa, mas é aquilo, né? Na medida do possível, né? Coloque ali pelo menos uma camisa social, né? Arrumem ali o cabelo, não jamais apresentem deitado, nem andando, nem no meio da sala com as crianças brincando ao fundo, né? Enfim, é um ambiente formal ali que você tem para apresentar. Mas o que eu sempre digo, né, desses trabalhos é que quem mais conhece o trabalho de vocês são vocês mesmos. Vocês passaram um ano fazendo trabalho, estudando e lendo. Então, assim, não se preocupem muito com não saber sobre o tema. A não ser que alguém comprou o trabalho pronto. Aí se preocupe, né? Aí você tem que se preocupar mesmo. Agora, se você fez o trabalho, você sabe do que está lá. Você sabe o que está lá e você conhece o assunto. Então, assim,
Tem professor que vai perguntar o ponto e vírgula, né, do rodapé do livro tal. Não existe todo mundo saber tudo de tudo, né? Em alguma medida, quando você vê que a pergunta e você não tem nem condições de dar um palpite, né, você não tem vergonha de falar, olha, professor, realmente sobre esse aspecto eu não me aprofundei, eu não sei responder com exatidão. Eu imagino que, né, com base no princípio tal, a resposta seja essa, mas eu não tenho certeza. Veja, ninguém é obrigado a saber o que não está no trabalho. Agora, se está no trabalho, teoricamente tem que saber, né? Então, tem muita gente que põe lá um tópico inteiro, a gente pergunta do tópico e a pessoa nem sabe o que está lá, né? Então, aí é um problema. Mas, enfim, não tenho vergonha de dizer que não sabe a resposta exatamente como formulada, né? Aí vocês, só que é aquilo. Uma coisa é simplesmente falar, professor, não sei, né? Tá, mas não sabe, mas não vai explicar, não vai ter. Então, assim, vê, o simplesmente falar não sei e abaixar a cabeça é diferente de falar, professor, eu não sei responder exatamente esse tópico, mas se eu fosse estimar uma resposta, dar um chute, com base no princípio tal, eu seguiria tal caminho, mas eu não posso te dar certeza. Então, veja, entre simplesmente não sei com fundamento, tem uma diferença grande. Então, sejam espontâneos aí, tentem responder aí com calma, porque é um momento bastante importante. Tem professores que pegam bem pesado, tá? Eu não vou dizer quais, e tem professores que são um amigão, né? Então, assim, conforme a banca de cada um, eu recebi aqui o cronograma, tem professor que pega pesado mesmo, aluno chora, fica desesperado, acontece mesmo. E tem professor que é muito tranquilo, ajuda. Então, enfim, pode acontecer de tudo, tá? Então levem a sério, tá? Levem a sério. Fica a dica aí, né? Eu que já fiz aí algumas dezenas, pelo menos, de bancas, né? Seja orientando ou seja avaliando, mas é aquilo. Sejam é o momento de vocês se expressarem. Então, é aquilo. Linguagem formal, né? Eu sei que todo mundo tem o seu estilo, mas aquela situação de linguagem muito coloquial, assim, tipo, né, professor? Pô, tipo assim, pô, eu fui lá e tal, e foi muito legal, e foi da hora. Isso se conversa assim no bar, né? Você não apresenta um TCC desse jeito, tá? Então, fica aí a orientação, tá? Eu estou falando isso também até porque com o Emerson, né? Eu oriento o Emerson e aproveitando o gancho aí para dar as dicas aí, tá? Mas, Emerson, ficou legal o teu trabalho, tá? Vamos torcer para que a versão final, né? Aquela que você me mandou. Bom, vamos lá, né? Espero que o resto da banca diga o mesmo. Bom, vamos seguir, vou compartilhar aqui a segunda parte, ou segundo slide de hoje, né? Para a gente avançar aqui e encerrar, enfim, o CTE. Né? A gente está agora com esse, não é bem slide, né? Porque é um arquivo PDF, mas enfim, é um slide aqui, né? Um texto que vai trazer o finalzinho do CTN, né? Vejam que a gente vai ver aqui até o artigo 206, o CTN acaba por ali, por ali. Bom, outra prerrogativa, né, que está no CTN, que corrobora aquela ideia de que os tributos têm uma função muito mais importante aí dentro do contexto social, é a possibilidade dos fiscais investigarem uma empresa. Né? Então vejam que o CTN ele se preocupa em colocar uma disposição e deixar bem expresso que o fiscal ele pode requisitar informações e a pessoa é obrigada a fornecer essas informações. Né? Então, isso está lá no artigo 197. Né? Veja, mediante intimação escrita, tudo formalizado dentro de um processo, numerado, registrado. Não existe aquela coisa de um fiscal simplesmente te mandar um WhatsApp, olha, empresário, é o seguinte, eu recebi aqui um documento, e aí? Não existe. É tudo formalizado, tudo dentro de um registro interno, dentro de
auditorias que podem, né, investigar aí se existe algum abuso, inclusive de autoridade, né? Então, o fiscal ele não é amigo do empresário para ficar mandando WhatsApp, ficar ligando, não. O fiscal ele tem um rito a seguir interno de fiscalização. Muitos fiscais, infelizmente, né, não é raro, são sem vergonha e querem tirar vantagem, né? Isso a gente sabe que existe. Mas a regra é que isso não aconteça. E o que esse fiscal tem de prerrogativa? Ele pode requisitar informações, e aqui o 197 traz. Vejam que, mediante requisição escrita, são obrigados a prestar informações os tabeliães, os bancos e casas bancárias, empresas, corretores, inventariantes, síndicos e qualquer outras entidades. Ou seja, se um fiscal pedir essa informação, você deve fornecer. E aqui entra um ponto absolutamente importante, né? Os bancos, casas bancárias e instituições financeiras. O banco, e isso foi regulamentado pela Lei Complementar 105 de 2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida, então isso aqui é constitucional. A autoridade administrativa, sem uma ordem judicial, pode quebrar o seu sigilo bancário, desde que tenha um processo, desde que siga esse rito aqui da Lei Complementar 105 de 2001, que foi regulamentado por um outro decreto, enfim, está tudo aqui. Deve ser aberto um procedimento, tem que ter um motivo, tem que ter tudo isso, mas na prática o fisco pode sim quebrar o teu sigilo bancário sem uma ordem judicial para investigar aí as suas movimentações, né? Então vejam que dinheiro em banco hoje em dia é passível de ser rastreado pelo fisco sem ordem judicial. E aí pode pegar muita coisa, né? Então, isso pode, e é uma prerrogativa aqui do fisco. Ah, professor, mas eu fui intimado e se eu não apresentar documento? Né? Então, vejam, isso é uma coisa bastante comum dentro do direito. Você não é obrigado, e não pode ser jamais obrigado, isso é uma garantia constitucional, de você apresentar provas contra você mesmo. Então, se o fiscal quer um contrato, e esse contrato é a prova de que você fraudou o fisco, você não é obrigado a entregar, né? O fisco não pode te obrigar, não pode invadir a tua empresa e abrir tua gaveta e ir lá e pegar, né? Ele não pode fazer isso, né? O domicílio é inviolável, salvo uma ordem judicial, tudo mais. Só que aí o que o fisco tem como possibilidade? Se você não apresenta o documento, o fisco ele pode presumir que está errado e ele pode arbitrar aquilo que ele constatar, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai te intimar, você não vai apresentar. O que o fisco deve, então, fazer, né? O fiscal. Ele vai presumir que aquilo está irregular e ele vai arbitrar, né, a penalidade inerente, né? Então, a consequência é essa. Agora, se a gente vê, né, muito empresário que fica com medo do fiscal e vai lá e apresenta um monte de coisa que não devia, tá errado, tá sonegado, tá, enfim, né? Ele vai lá e apresenta porque fica com medo. Vejam, o fato, né, de você produzir prova contra você, ele é muito tênue, porque a gente viu já algumas aulas atrás os crimes tributários, né? E um dos crimes tributários é deixar de fornecer informações com o objetivo de não pagar tributos, né? Então, veja, está muito tênue toda essa questão aí de você recebe um ofício e você não presta informações. E aí, você comete ou não um crime tributário, né? Então, vejam que é uma situação bastante complexa, bastante sensível aí, que se você for por uma interpretação literal, sim, você omitiu um documento essencial aí para, né, o fiscal não ver. Mas você é obrigado a realizar prova contra você mesmo, né? Então vejam que entre princípio e uma regra específica, eu fico com um princípio constitucional, né? Mas é uma discussão bem bacana aí de se aprofundar, né? Mas, de qualquer maneira,
pelo CTN aqui é uma prerrogativa, é uma possibilidade, e o fiscal pode fazer isso, né? Então, isso aqui são informações da iniciativa privada, né, das empresas, enfim, desses setores aqui, e entre as fazendas públicas, municipal, estadual e federal, existe a possibilidade deles trocarem informações, né? Então, não é comum. Hoje não existe um sistema único integrado que cruze dados de ICMS, por exemplo, com imposto de renda, com ISS. Não, não existe isso ainda, mas é uma possibilidade que está aqui prevista no CTN, né? O que existe hoje é uma integração, de certa forma, automática entre a parte de contribuições com a parte de impostos, né, de uma empresa, né? Até 2009, 2008, mais ou menos, era separado, né? Existiam os débitos de contribuições e os débitos fiscais. Inclusive, eram entidades públicas separadas. Lá em 2000, acho que 8, 2007, foi criada, na época se chamou de Super Receita, unificou tudo isso. E com esses programas de escrituração eletrônica, né, né, tem toda a parte fiscal e agora a parte social, né, o e-social, de uma certa maneira é uma única plataforma em que existem módulos, então eles estão se conversando, né, essas informações elas ficam uma única plataforma. E hoje em dia, né, o cruzamento de dados aí do fisco é muito importante, né? Eles têm computadores aí que processam milhões e milhões de vezes mais rápido aí do que qualquer computador que a gente tenha, né? Então, hoje em dia se cruza muita informação, né? E cada vez mais, a tendência é cada vez mais aí que se vá fechando as portas. Mas, enfim, eles podem, né, teoricamente, União, estados e municípios podem criar um sistema integrado aí de fiscalização mútua, né, um ajuda ao outro. Bom, aqui a Lei Complementar 105 de 2001 trouxe aquela questão de autoridade fazendária quebrar, né, o sigilo bancário. Isso aqui se questionou muito em razão do princípio da a privacidade das pessoas, né? O sigilo bancário é uma informação pessoal, uma informação íntima, né? Uma informação privada, e se discutiu muito, né, nesse recurso extraordinário aqui, se isso seria ou não uma invasão à privacidade, né? O procedimento administrativo quebrar o teu sigilo bancário. E vejam só, né? A lei é de 2001, isso foi julgado, enfim, acho que faz 2 anos só que foi julgado definitivo. Então demorou quase 20 anos, né, para o STF firmar o posicionamento de que essa lei é válida e está válida hoje, está sendo aplicada, né? Ela é regulada por esse decreto 3724, que vem trazer aí que deve, né, na requisição, tem que ter aí uma série de identificações, registros e tudo mais também, para que fiscais não fiquem olhando, né, a conta de todo mundo sem nenhuma justificativa ou registro, né? Existe todo um procedimento interno aí que esse decreto traz. Bom, avançando aqui no CTN, a gente chega no artigo 204, que vem trazer a dívida ativa, né? A dívida ativa. Então, veja, essa questão da dívida ativa, ela é meramente procedimental, ela é meramente a formalização do lançamento, né? Aquilo que não foi pago lá no lançamento, isso vai ser encaminhado para a procuradoria competente, né? Então pode ser municipal, estadual ou federal, e essa procuradoria, ela vai registrar aquela dívida nos cadastros internos lá, né, da procuradoria, e esse registro, ele vai gozar de presunção de liquidez e certeza. Ou seja, é aquele título, né? Vai formalizar o lançamento tributário num título que é a dívida ativa. E aí, numa execução fiscal, a gente vai ver isso na aula de execução fiscal, na última aula, essa dívida ativa ela goza de presunção de liquidez e certeza. Presunção relativa, ou seja, a gente pode desconstituir.
mas é ônus do devedor, né, desconstituir essa certidão negativa. Então, veja, a dívida regularmente escrita goza de presunção de certeza e liquidez aí, tem o efeito de prova pré-constituída. Então, vejam que quando é ajuizada uma execução fiscal, o único documento que vem anexo é uma dívida ativa, uma certidão de dívida ativa. Se eu não concordo com a origem daquela dívida ativa, se eu não concordo com os termos da dívida ativa, eu, contribuinte, tenho que provar que aquilo está errado, né? O fisco tem a presunção de que aquilo está certo, né? Então, é uma facilidade, né? Quase como uma inversão do ônus da prova em favor do fisco aqui, essa história de presunção aqui da dívida ativa, porque também é aquilo, né? Se o fisco tiver que provar para o juiz que aquele tributo é devido, e isso não for presumido, o fisco vai ficar praticamente inviável a cobrança. Então, acaba sendo necessário, né? E aqui, por último, né, desse tópico aqui e do CTN, então a gente encerra o CTN falando de certidão negativa, né? Então, a certidão negativa, né, ela quando não tem tributo nenhum devido e está tudo quitado, tudo adimplido no seu prazo, ela vai ser uma certidão negativa, né? Então você vai receber a famosa CND, certidão negativa de débitos. Só que pode acontecer de você não estar tudo 100% quitado ou adimplido. Existe alguma pendência, mas essa pendência ela pode estar com aquele famoso efeito suspensivo, que a gente viu lá do artigo 151 do CTN. Então, você parcelou, você fez um parcelamento da dívida. Uma vez realizado o parcelamento, aquele tributo, ele ainda não foi quitado. Você só parcelou. Você vai quitar quando pagar a última parcela. Até lá, você não quitou ainda. Então, aquele tributo existe, né? O tributo existe. Só que ele não é exigível. Quando o tributo existe, mas não é, não é exigível, você tem direito a uma certidão. Mas não é mais uma certidão negativa, porque existe débito. Então, ela não pode ser negativa. Se existe débito, não é negativa. Então, é uma certidão positiva. Então, qual é o documento que você vai receber, se você solicitar, qual é o documento que você recebe? É a certidão positiva de débitos, mas como tem o efeito suspensivo, é com efeitos de negativo, né? Então, você vai receber um documento chamado certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Essa certidão positiva com efeitos de negativa está aqui no 206 do CTN. Tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa, né? Então, a certidão positiva com efeitos de negativa tem os mesmos efeitos, ou seja, vai se equiparar a uma prova de irregularidade fiscal. Então, você pode fazer licitação, você pode contratar com o poder público, você pode expedir um alvará, você pode, enfim, tem os mesmos efeitos, né? Então, vejam que certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, ela é bastante valorizada pelo empresário que trabalha com poder público, por exemplo, né? Então, a gente tem aí, né, advogado que atua na área, né, de licitação e tudo mais, ele sempre vai tentar buscar essa liminar, esse efeito suspensivo, para conseguir a tal da certidão, né? Então, essa certidão negativa. E se você tem débitos e não tem efeito suspensivo, você vai ter a certidão positiva de débito, né? Certidão positiva de débito não só é um extrato, né, de que você deve. Então, você não vai conseguir e não tem efeito de prova de quitação, né? Então, veja, certidão negativa é o documento que é fornecido em até 10 dias pela autoridade administrativa, que vai atestar o quê? Ou prova da quitação, ou prova de que a sua situação está regular, que é a situação do artigo 206 aqui, do CTN. Então, a certidão negativa é um documento aí bastante, né, importante para quem mexe com licitações. Mexer com o poder público, certidão negativa vai ser o teu feijão com arroz. Você vai o tempo todo pensar nela,
E para você ter esse documento, o que você precisa? Tá com regularidade fiscal, né? Então, empresas que atuam com licitações e com o poder público, existe um cuidado muito grande com a parte fiscal, né? Você não pode estar devendo para o fisco, porque senão você não consegue trabalhar, né? Você não vai conseguir atuar aí com o poder público se você está devendo tributo. Então, você precisa dessa certidão negativa, que é mais uma forma do fisco e do direito exigir a regularidade, exigir que o contribuinte pague impostos. De novo, né, ressalvando como o tributo é, na teoria tributária, importante, e o direito tenta trazer isso com todas essas situações que a gente viu hoje. Então, basicamente, é a aula aí de hoje também, né? É a aula aí de hoje, trazendo essas situações todas aí nesse material de apoio. Bom, pessoal, então, basicamente é isso. Não sei se tem alguma dúvida, enquanto vocês vão pensando nas dúvidas. Renovando o recado, né, que eu dei logo no início, tinha 2 pessoas na sala. Vejam só, hoje é aula normal, estamos tendo aula. Semana que vem não tem aula em razão dos TCCs, né? No dia 8 tem várias bancas, então ninguém pode ser prejudicado. Então, todos vocês estão convidados aí a assistirem às bancas dos outros alunos, tá? Então, dia 8, semana que vem, não tem aula. Dia 15 também não tem aula, porque, né, proclamação da República, feriado, mais um, né, além do de amanhã. Bom, dia 22 a gente vai fazer aquele trabalho em sala, né? Trabalho da noite do dia 22. O texto já está lá, tá? Então, no dia 22 eu vou liberar as questões, vocês têm até meia-noite para me mandar a resposta, né? Então, dia 22 de novembro esse trabalho. Dia 29, nossa última aula, né? Então, dia 29 a gente vai fazer a última aula com conteúdo, enfim, normal, como hoje, porque já na sequência, a gente comenta um pouquinho da prova, mas a prova, enfim, vocês estão no finalzinho do curso, então, né, falar de prova para vocês é redundância aí, mas enfim. Então, dia 29 a gente termina o conteúdo, e já na semana seguinte, o famoso, né, a famosa semana de provas aí para vocês. Mesmo esquema, mesmo estilo, tudo igual, mesmo padrão que eu fiz no primeiro, vai ser no segundo. 10 questões, a prova vale 70, né? Então cada questão 7 pontos. Enfim, mesmo padrãozinho, como sempre. Quem ficar em final, tem exame final logo na semana seguinte, tá? Então, prova final, claro, eu comento mais para frente de novo, mas a prova final cai tudo, né? Cai o semestre inteiro. E o exame final na faculdade foi ajustado. Hoje, para você ter êxito na prova final, você tem que tirar 6, não importa a tua média, né? 6 não, 60. Então, tirou 60, passou, não tirou 60, reprovou. Não interessa a média que você teve aí durante o semestre, tá? Mas, enfim, espero que ninguém fique em final e que tudo se resolva, né, na avaliação do segundo bimestre aí. E aí, né, partir para o abraço. Tá bom, pessoal? Então, sem dúvidas, agradeço a presença de todos. Essa emenda de feriado, né? Realmente não é legal nem trabalhar e nem dar aula no meio do feriado aqui. Realmente a gente fica meio até deslocado, né? Todo mundo falou, pô, mas você vai dar aula hoje? Eu falei, vou dar aula. Temos aula hoje, né? Mas, enfim, agradeço aí a participação de vocês, o empenho. E aí a gente volta só no dia 22, né? Então, enfim, boa sorte para vocês no TCC, espero que dê tudo certo, né? Espero que não tenhamos nenhum problema sério e grave, né? Espero que todos sejam aprovados, mas, né, vamos levar a sério aí, porque não é como muita gente acha, e eu já cansei de ver isso. Reprova sim na banca, reprova sim, e não é raro, todo ano acontece, tá? Então, espero que vocês tenham. Mas reprova por qual motivo, professor? Trabalho Quais ruim. são os requisitos de reprovação? Plágio é um, né? Com certeza. O plágio reprova
imediato, né? O Acho que aluno, nem vai para a banca, né? Eu acho. geralmente, quando é identificado plágio, a pessoa convence o aluno a desistir da banca, né? E aí reprova sem passar vergonha, entre aspas, né, de uma banca. Então, os professores tentam, como é que posso dizer, proteger, né, a honra desse aluno, porque a banca é pública, vai ter várias pessoas assistindo. Imagina você ir para uma banca e ser acusado de copiar o trabalho, né? Fica muito ruim. Mas já havia acontecer. Então, assim, a plágio é uma situação, e aí a outra situação é trabalho muito ruim mesmo, né? Trabalho muito insatisfatório, trabalho fora dos padrões, conteúdo muito fraco, tudo acontece, né? Eu vou dar um exemplo, faz um ano, mais ou menos, eu reprovei, eu não, né? A banca reprova, mas de uma certa maneira eu fui o rotulado como bicho-papão da história, mas teve um aluno que fez um TCC com 16 páginas, né? Tinha folha de rosto, sumário, não sei o que, mas de conteúdo tinha 16 páginas. Falei assim, olha, desculpe, né? Você escreveu muito bem 16 páginas, mas 16 páginas é um artigo, não é um TCC. Né? Então, não deu, reprovando. Né? Então, vejam que trabalhos, como é que eu posso dizer, com uma formatação totalmente fora da BNT, né? Sem citações, sem, sabe, nitidamente o aluno pegou uma reportagem só, sabe, um texto jornalístico, sabe, sempre tem, né? Sempre tem, infelizmente tem. Ou quando o conteúdo é muito ruim, né? Quando o conteúdo é absolutamente fora do esperado. Então você vai falar de erro médico e você não fala nada de responsabilidade civil, você não fala nada de culpa, você não fala nada. Você só pega lá o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, né? O trabalho está insatisfatório aí, não cumpre o mínimo, né? Exigido. Então, assim, mas é aquilo que eu falei. Tem professores que, mesmo trabalhos ali, vamos chamar assim, meia boca, passa numa boa, banca tranquilo. Mas tem professores que, quando trabalha meia boca, o aluno, ele é questionado. Então, assim, eu sei quais são os professores mais rígidos. Claro que tem professores novos aí na casa, que eu não sei, nunca participei de banca, mas tem alguns tradicionais aí que pegam pesado, mas não que pegam pesado para prejudicar o aluno, e sim para ver e avaliar com seriedade. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Nenhum professor quer sacanear aluno, quer fazer ele passar vergonha, nada disso. Mas professores querem ver realmente se o aluno está preparado para ir para o mercado de trabalho. E aí, né, enfim, são professores que levam bem a sério, leem o trabalho, pesquisam o assunto. Esses tempos, eu participei de uma banca e né, o outro professor avaliador, ele pegou o assunto daquele tema, era uma questão de tribunal militar, né, direito militar, algo que foge, né, não é meu dia a dia. Mas esse professor, ele teve o tempo e a profundidade de pesquisar o assunto, e ele foi, e assim, eu fiquei impressionado a profundidade do debate, nível assim eu vi, né, eu vi bastante em mestrado, por exemplo, mas ele na graduação ele exigiu do aluno. Por sorte, ele era policial militar, ele respondeu super bem, ele sabia, né? Mas, né, então assim, se preparem para o pior, não para aquela coisinha, só fazer de conta, é online mesmo, qualquer coisa eu jogo aqui no Google, não é bem assim, cuidado, cuidado que é aquilo. Tem banca que é uma tranquilidade, só elogio, professor paizão, professor amigo, blá blá blá, mas tem banca que é pesada, é pesada. Não significa que banca pesada é para reprovar e banca tranquila é para reprovar, não, pelo contrário, né? Mas tem, tá? Tem. Então se preparem aí para uma discussão, entre aspas, né? Para um debate bem profundo sobre o tema, né? Não para só fazer de conta, não é formal, não é só faz de conta, né?
Esse é o recado aí que a gente dá, que existe, né? Infelizmente, existe esse mito, né? Que a banca é só para formalizar, né? Só porque precisa. Não. Reprova sim, tá? Fiquem com isso em mente. Mas eu imagino que, claro, eu só vi o trabalho do meu orientando, né? Não vi o trabalho de vocês. Aliás, eu não estou em banca, tirando do Emerson, não estou em banca de ninguém. Então, eu não sei dizer se os trabalhos estão bons ou ruins. Espero que estejam todos bons aí e que ninguém tenha preocupação e problema com isso, tá? Bom, boa noite, boa sorte e até daqui a 15 dias. Né? Daqui a 15 boa noite, dias, professor. Obrigado pelo feedback. Boa noite. Tá bom? Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Bom descanso e bom feriado. Obrigado.